Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Em um mês foram mais de 43 mil novas inscrições aqui no nosso espaço. É muita gente, isso é muito importante e significativo, que tem mais gente querendo conhecer, querendo debater a realidade do nosso país. Se você está chegando no nosso portal nesse momento, convido você também a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque é muito importante fazer a gente chegar a mais pessoas como você e a enviar os seus comentários, porque são sempre lidos e são preciosos. E por falar em comentários, eu tenho percebido cada vez menos comentários de pessoas que acreditavam no presidente da República e que seguiam o presidente da República. Infelizmente, a maior parte dessas pessoas não tinha nenhum tipo de inibição em falar palavrões, em xingamentos, em desejar o mal, em expressar coisas muito negativas. E essas pessoas hoje elas estão absolutamente cabisbaixas e frustradas, conforme a gente tinha conversado em vídeos anteriores nossos aqui, que isso aconteceria porque não havia condições objetivas de haver uma ruptura aqui no nosso país. Pois bem, acreditaram nessa aventura, estão muito frustradas e a gente pode perceber isso em várias situações. E no mundo concreto, a vida para essas pessoas que acreditam no bolsonarismo e para o governo não anda nada bem. A gente vai conversar aqui sobre alguns aspectos dessas histórias todas. Mas o que a gente pode perceber também é que nas redes sociais, os canais bolsonaristas estão todos sem nenhum tipo de discurso, eles não sabem mais o que fazer, porque, como diria naquele conto do Christian Andersen, o escritor dinamarquês, que escreveu A Roupa Nova do Rei, que é um conto de fadas muito bacaninho, e que tem lá uma frase de uma criança muito pura, né, que vê o rei pelado e avisa para todo mundo, olha lá, o rei está nu. No nosso caso aqui, muitas das pessoas estão se dando conta que o nosso presidente está nu e ele está de costas. E a visão que nós estamos tendo não é nada bonita, mas é a visão que a gente está tendo. E o Brasil que está aparecendo de verdade agora é um Brasil que está mostrando que nós não tivemos governo aqui no nosso país. Nós tivemos um fanfarrão, um falastrão, falando uma série de insanidades. E essas insanidades encantaram muitas pessoas, mas elas estão vendo que não passaram de insanidade. O preço do feijão, o preço do combustível, o preço do arroz, o preço da energia elétrica, a situação envolvendo serviços, a nossa economia, ela está totalmente depauperada e a gente não tem a menor perspectiva, nós não temos um líder para apontar o nosso país. E mais coisas vão surgir, porque o número de processos que vão cair sobre a cabeça do presidente vão fazer que ele termine seus dias preso. Ele e muitos dos seus parentes e de seus seguidores. Nesse particular, gente, a gente tem muita coisa hoje para falar, muita coisa interessante, mas eu recebi aqui um vídeo que eu quero compartilhar com vocês, ainda sobre a questão do Malafaia, né? Que fez muita bravata, o Malafaia, enfim, disse que nada aconteceria com ele, que não vai acontecer, e eu disse para vocês que esse roteiro é um roteiro que já aconteceu muito recentemente no nosso país. Eu recebi esse vídeo que eu quero compartilhar com vocês, que eu achei muito engraçadinho. Acompanhe aqui pra gente ver o antes e o depois. Vamos lá. Eu queria trocar soco com esse filho da puta desse arrombado. Mas se você me aguarde, Alexandre Moraes. Xandão. Ele tem que resolver os meus problemas. Então não tem Bolsonaro pra ajudar. Eu não tenho Damares pra ajudar. Alexandre de Moraes, ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. Xandão. No momento da raiva que ali me encontrava, e peço desculpas a todo o Brasil. Mas eu já falei pro Xandão uma vez e vou repetir. O buraco comigo é mais embaixo, Xandão. Xandão. A justiça tem uma liturgia, tem um protocolo, tem uma formalidade que nós vamos respeitar. Sim, vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Xandão. Eu errei e quero me redimir com esse povo, pedir desculpas até ao Supremo. E não cumprir as ações criminosas cometidas pelo senhor Alexandre de Moraes. Xandão. Tá, porque eu vim para o México no dia 27. Então, gente, essa foi a fala das pessoas aí que fizeram bravata. Tem mais, né? Tem mais gente aí que fez bravata que está devidamente encalacrada nesse momento.
E as redes bolsonaristas, os que ainda tentam se apegar em aspectos da realidade, eles mentem e eles partem para situações que aí eu não tenho como não abordar, né? Eu, como acompanho todos os canais bolsonaristas, eu me deparo às vezes com os animadores da senzala. O mais qualificado, eu falo animadores da senzala porque eles tentam disfarçar a realidade brasileira, né? E aí eles fazem o discurso da grande mídia, que reproduz também isso há muitas décadas, de modo a causar um amortecimento na sociedade brasileira, para que a sociedade brasileira não perceba as nossas desigualdades, as nossas mazelas, e não parta para ações concretas no campo do voto, no campo da política, da associação, da organização sindical, organização de moradores, de estudantes, enfim. Então, eu vi hoje o vídeo desse rapaz aqui, que é um desses profetas da economia bolsonarista. Ele disse o seguinte, vamos lá. Empresas. E muitos desses restaurantes, não só os grandes, mas principalmente os menores, aqueles que não têm dinheiro guardado, não têm caixa, não são apenas empresas que ficam ali numa situação complicada, mas são várias famílias que dependiam desse salário. Mas uma notícia maravilhosa que saiu hoje mostra essa tendência de recuperação excelente. Olha só essa notícia para você ter esse ânimo renovado. Bares pequenos venderam 150% mais do que em julho aí você vai falar de 2020 é mole, julho de 2019, tá certo, pessoal? Todo mundo fala, né? Ah, Daniel, fazer comparação. E aí, o rapaz tá muito empolgado. Eu queria saber se ele já teve algum bar na vida dele. Eu posso falar porque eu tenho. Meu bar tá fechado por conta da pandemia. Eu tinha 42 funcionários, então foi uma situação muito complicada. Fechar uma empresa depois de 20 anos de trabalho não foi nada fácil, então eu fico vendo esse tipo de profeta e me incomoda bastante. E aí, como eu sei que tem muita gente que empreende aqui no nosso país, eu também venho conversar sobre isso. Aqui tem matérias para fazer um contraponto sobre essa fala do profeta aí. O jornal aqui está dizendo que cerca de 300 mil restaurantes fecharam as portas no Brasil em 2020. Gente, e esse fechamento não foi temporário, não. Foram fechamentos definitivos. Outra matéria aqui no Caderno de Economia do G1. Futuro do self-service. Restaurantes por quilo não resistem à pandemia e fecham as portas. A associação estima que cerca de 80 mil restaurantes desse tipo já fecharam as portas no país. G1 conversou com alguns empreendedores, pororó. Gente, com o fechamento, eu li uma matéria aqui que chega a 355 mil restaurantes e bares. Fecharam, obviamente quem conseguiu escapar vai ter um movimento um pouquinho melhor. Mas ter um movimento 150% acima, isso significa que nós estamos com a economia 150% melhor? O cidadão brasileiro está com seu poder aquisitivo 150% superior? Então, se você não coloca um filtro em cima desse tipo de notícia, você cai no engodo e você fica na tua casa acreditando que o mundo bolsonarista é um mundo muito bacana. O próprio governo está revisando a sua perspectiva da inflação desse ano, de 6,2% para 8,4%. A inflação já chegou a 10%. E em vários bens de consumo reais do cidadão, essa inflação já está lá em cima. É só você ver quanto subiu o preço da carne, do óleo de soja, enfim, das coisas que interessam, as coisas básicas. Não adianta fazerem uma média na economia do nosso país, dizer que o cordão do sapato, o de sapato aumentou 1% e o feijão aumentou 80%, então na média você tem um aumento de inflação de 40%. Não, tem que se ver a inflação em cima dos bens de consumo básicos do cidadão de uma maneira geral. Então, esse tipo de situação é um grande engodo que fica para cima e para baixo. Eu não estou falando essas coisas aqui, gente, para baixar o astral de ninguém, não. Essa é para a gente ter uma noção real do que está acontecendo. Os jornais que cuidam de economia, como o Valor Econômico, que é lido pelos empresários e empreendedores, vão dando as notícias de uma forma realística. Olha essa aqui, vamos ver se dá para ver aqui. Combustível pressiona frete no comércio. Embaixo, na outra matéria. Transportadoras de carga tentam renegociar contratos. Por quê? Porque o combustível subiu. E o combustível aqui no Brasil, ele vai abaixar? Não. Aqui, ó, outra matéria aqui, infelizmente. Essas notícias aqui, ó. Deixa eu ler para vocês. Está dizendo aqui, alta do petróleo impulsiona ações nas bolsas de Nova York. No mercado internacional, o petróleo subiu mais 3%, gente. Então,
o combustível no nosso país ele vai ter que subir porque a Petrobras ela alinhou os preços dos combustíveis aos preços internacionais e, além disso, tem a variação do dólar. E, além disso, vamos ter o aumento da energia elétrica que os postos de gasolina também operam. E o Paulo Guedes tentando fazer milagre, esse falastrão, que eu chamo de o filhote de Pinochet, porque, gente, eu não tenho o menor respeito ao Paulo Guedes. As pessoas podem achar que eu sou um pouco duro nisso aí. Eu não tenho o menor respeito porque eu vejo que ele é um estelionatário intelectual. Eu acompanhei várias palestras de Paulo Guedes. Ele pensa que ele está falando só para idiotas, as pessoas ficam batendo palmas para ele, mas eu checo tudo que ele falou. E quando você checa, você percebe que ele mente em história, mente em filosofia, mente na história dos países, na história da economia dos outros povos. E aí ele engrupe uma série de pessoas e as pessoas que estão apoiando o governo Bolsonaro acham que ele é um gênio, quando de fato ele está ali como gerente de negócios de vários grupos, várias corporações. Vamos lembrar que Paulo Guedes veio para o Brasil sem grana e virou um homem milionário ou bilionário administrando receitas que eram oriundas do serviço público. A Operação Greenfield, que verifica a responsabilidade do Paulo Guedes em calotes de fundo de pensão de funcionários públicos, foi paralisada pelo senhor Augusto Aras, porque o senhor Augusto Aras é essa figura que nós estamos vendo, que é o principal muro de contenção dos crimes do presidente da República. Mas ele vai responder por esses crimes aí, porque as coisas estão se dando de uma forma muito veloz aqui no nosso país. E as situações para o bolsonarismo, elas não andam nada boas. O deputado Boca Aberta, que muita gente não conhece, é um bolsonarista, está aqui ele ao lado do presidente da República, todo serelepe, né? Ele está tendo o mandato dele cassado, por várias razões. Em primeiro lugar, porque quando ele era vereador, ele já estava se tornando inelegível ali porque ele tinha cometido delitos. Então o registro dele está sendo criado, está tendo um obstáculo ali por conta do Tribunal Superior Eleitoral. E dentro da Câmara Federal, ele está tendo um pedido de cassação do mandato dele por falta de decoro. Como um bom bolsonarista, ele gosta muito de fazer as suas verborragias. Eu não posso colocar o vídeo aqui, gente, do que aconteceu com ele, porque tem a questão dos direitos autorais. Mas eu posso colocar trechinho. Aqui ele saindo do hospital, depois de ter levado um cruzado de direita no nariz, porque ele saiu atrás de um outro vereador, que está nessa imagem aqui mais à frente, e o vereador deu um super supapo nele. E o supapo fez com que ele tivesse alguns dentes quebrados e o nariz também, e ele ficou muito chateado com essa história, obviamente, mas mostra o que acontece com muitas pessoas que fazem da violência uma ferramenta de argumento. Às vezes eles encontram uma pessoa mais forte pela frente e as coisas ficam mais complicadas. O presidente vai ter live hoje à noite. O que ele vai dizer? Nada. Eu vi hoje o Bolsonaro lá no cercadinho dele, ele ficou meia hora pago com o nosso dinheiro para ficar engrupindo as pessoas como se ele fosse o macaco Tião do zoológico, as pessoas ele só tirando fotografias com ele. Ele não entra mais em assunto nenhum. Ele não fala mais contra o Barroso, contra o Alexandre de Moraes, ele não fala mais de voto secreto, urnas auditáveis. Ele vai ter que fazer alguma coisa para governar. E aí você vai na agenda do presidente no dia de hoje, ele teve 3 compromissos. O primeiro às 14h30, reunido com o embaixador Carlos França, às 15h30 com o assessor jurídico. Todos os dias o Bolsonaro está muito preocupado com a questão jurídica e ele fala com o assessor jurídico. E depois um evento da Caixa Econômica Federal. O Bolsonaro na sua live hoje, eu não sei o que ele vai dizer, mas vai ser 1 hora de enrolação. A gente vai fazer a resenha amanhã da fala do presidente da República, mas as coisas estão muito complicadas para essa gente toda. E hoje teve para encerrar o nosso papo aqui, que eu acho muito interessante mostrar para vocês algumas coisas que estão acontecendo, o ministro negacionista, o ministro homofóbico, o ministro preconceituoso, o ministro que tem uma série de problemas e tem jogado nossa educação num desmonte total, hoje tomou um sabão do senador Contarato, e eu quero colocar para vocês porque o ministro tinha dito que os filhos, os homossexuais normalmente são pessoas que advêm de famílias desajustadas. E aí o senador, que é gay, ele assumido, claro, ele disse o seguinte para o ministro nessa audiência pública, eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Fala que me é muito cara. Me é muito cara. O senhor me conhece, ministro? Não. O senhor conhece a minha família? Também não, né?
O senhor chegou ao ponto de falar que os gays vêm de famílias desajustadas. Olha, eu não consigo pronunciar essa frase. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou casado, que eu tenho 2 filhos. Eu tenho orgulho do meu pai, que é motorista de ônibus, da minha mãe ser analfabeta. Eu não venho de uma família desajustada, senhor ministro. Eu não tenho subfamília. Eu tenho subfamília, ministro. Eu tenho subfamília. A família do senhor é melhor do que a minha. Orientação sexual, ministro, não define caráter. O que define caráter é seu comportamento ético, é seu comportamento moral, é seu grau de comprometimento com a incolumidade pública, com a redução de desigualdade, com a oportunidade de uma educação pública de qualidade, com a geração de emprego e renda. Não é a cor da pele que vai definir o caráter, ministro. Não é a orientação sexual que vai definir caráter. Não é o professor trans que está na sala de aula que ele vai fazer com que o filho A, B ou C, no outro dia, passe a ser parte da população LGBTQIA+. Sejamos responsáveis com essa fala que muito me assusta. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Um ministro da Educação do nosso país ir para o Senado para tomar um sabão, mas um sabão bem dado, né? É sinal também, gente, que as coisas estão se modificando lentamente aqui no nosso país, como eu tenho dito a vocês. Ainda bem que cada vez mais pessoas se interessam pela realidade e espaços como esses nossos aqui estão crescendo, estão chamando mais atenção. E eu vou ficar por aqui, porque já falamos hoje da nossa pauta. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês por estarem aqui, por estarem divulgando tanto o nosso portal e pelo carinho que vocês demonstram aqui com o nosso espaço todos os dias. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!